Hoje a gente não vai falar de nenhum roteiro, a gente vai falar de um caso que era para ser acessível e acabou dando zebra. Tá dando muito o que falar aí pela internet, é o caso da 123 Milhas. Fica aqui com a gente que a gente vai falar o que aconteceu, como você vai fazer para reaver os seus valores ou o seu voucher e o melhor, como você vai fazer para se proteger em outros casos de passagens com promoções e outras situações como essa. Fica aqui com a gente nesse Mundo Acessível. A 123 Milhas, que é bem famosa por fazer promoções aí de passagens bem baratas, no último dia 18 de agosto acabou pegando todo mundo de surpresa quando eles cancelaram praticamente todas as passagens da linha promocional que vão de setembro até dezembro desse ano. E aí, junto com isso, afetou até a Hot Milhas, que é uma empresa aí que é do grupo 123 Milhas, né, que trabalha aí com revenda de milhas. Mas antes da gente entender tudo isso, é importante saber que a 123 Milhas consegue trabalhar dessa forma com as passagens promocionais, justamente por ter essa empresa Hot Milhas no grupo. Eles fazem uma espécie de gestão de milhas perdidas por aí do pessoal. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então eles vão negociando com as empresas e aí acabam gerando essas passagens. Por conta desse tipo de negócios, eles se enquadram no Código de Defesa do Consumidor. Isso faz com que todos os prejuízos por essa empresa não sejam obrigatórios a repassagem desses prejuízos para o consumidor, assim como os lucros também não. Essa é a parte boa do negócio, você não perde nada em situações como essas de cancelamentos ou de qualquer outro problema que a empresa passe. Então eu vou contar aqui para você como você vai reaver os seus valores, de que forma que isso está acontecendo e como você vai fazer para não perder, não cair mais em situações como essa. Antes disso, claro, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente vai continuar soltando sim outros roteiros, tem muita coisa boa para sair aqui. Só que é importante também compartilhar essas situações de viajantes que, para nós que optamos por essa viagem mais acessível, acaba também utilizando muito desses serviços. Eu já usei bastante, confesso, e no final do vídeo eu vou dizer para vocês como que eu uso esse serviço e ainda uso o serviço oficial das empresas que fazem a venda da passagem sem perder nada. Adoro! Confia em mim, tá no final do vídeo. O caso é que, alguns dias atrás, a 123 Milhas alegou que por circunstâncias do mercado adversas, eles tiveram que cancelar essas passagens só da linha promocional e aí eles converteram esses valores em vouchers para que os usuários pudessem usar em outras passagens ou em pacotes de viagens num período de 3 anos. Em alguns dos casos, não está sendo podendo usar o voucher no valor total da passagem que você comprou. Eles estão fracionando em pequenos vouchers e isso talvez não seja tão legal. Bom, primeiro porque você vai acabar não viajando no mês que você gostaria, talvez você nem vai conseguir remarcar férias ou escolher um período que você gostaria de viajar, por exemplo, setembro, outubro, por alguma situação específica, vai ter que pegar um mês aleatório. Isso só por esse motivo já não é tão legal assim. Só que o maior problema, na verdade, foi porque eles não estão te dando uma passagem nova, eles estão te dando um voucher para você ter que encontrar uma outra passagem. De repente você nem vai encontrar mais uma passagem com aquele valor legal que você tinha encontrado. Você vai usar um pedaço desse voucher e vai ter que inteirar com dinheiro a mais. Isso está sendo um desastre. Fala, não me diga! Depois que eles anunciaram isso, já virou um caos, né? Nos primeiros dias, algumas pessoas já começaram a entrar na justiça. A primeira delas, inclusive, conseguiu com que a justiça fizesse a 123 Milhas a remarcar. Eles fizeram a obrigação de remarcar a passagem por uma nova data. Logo depois disso, a empresa começou a anunciar demissões em massas, dezenas de pessoas já perderam seu emprego. Depois eles entraram com processo para falência, e aí o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cancelou tudo isso, virou um caos, e aí tá todo mundo perdido, tá todo mundo com medo dessa situação toda. Mas calma lá que tudo tem solução no final das contas. Alguns estados foram até mais além, tipo a Paraíba e Rio de Janeiro. Eles obrigaram a 123 Milhas a fazer o reembolso integral dos valores, fazendo correções de juros inclusive, e ainda teve casos que eles tiveram que pagar uma multa de R$5.000. Então se você tá nesse grupo de pessoas que compraram passagens promocionais da 123 Milhas, fica tranquilo que você já vai provavelmente ou já deve ter recebido o comunicado do voucher, e aí você vai ter esses 3 anos para fazer a utilização, né, que pode ser em passagens ou em combos promocionais, hotéis ou pacotes. Só que tem aquela situação, não vai ser mais no mês que você queria, de repente não vai ser no mesmo lugar ou no mesmo valor da passagem. É, tá bom.
Mas se você tivesse enquadrado nesses estados, ou se você quiser recorrer em advogados ou empresas especializadas nisso, de repente você tem aí uma situação diferente de reembolso integral, ou de um reembolso que você não precisa pagar tarifas, ou de repente eles obrigatoriamente fazerem aí a entrega dessa passagem de uma outra forma. Só que não é só com 123 milha que isso pode acontecer. Na verdade, o cancelamento de passagens pode acontecer pelas próprias empresas que fornecem, que vendem, ou partir mesmo de você. E a gente vai contar aqui agora como que essas situações podem acontecer e como você pode se precaver disso. Antes disso, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para que você não perca outros conteúdos como esse, outras dicas para melhorar a sua experiência como viajante aí de mundo acessível e também não perder novos roteiros que a gente vai soltar. Vamos lá! Se o cancelamento partir de você, fique atento, porque na hora que você faz a compra, já existem os termos, o regulamento da empresa, que te explica como é que funcionam os cancelamentos. Se isso for acontecer nas primeiras 24 horas, e se isso estiver acontecendo 7 dias antes da viagem, ou seja, você está dentro das 24 horas do momento que você comprou, e isso antecede em 7 dias a viagem, você tem o direito Você tem o direito do cancelamento integral da sua passagem, ou seja, eles não podem te cobrar nada, você vai ser reembolsado totalmente. Mas se você está dentro das 24 horas, mas a passagem de repente daqui 5 dias, já não vale mais. Aí se aplica os termos de cancelamento da empresa. Muitas vezes está naquelas caixinhas que a gente clica assim, li e concordo com os regulamentos. Muitas vezes a gente nem lê e acaba caindo em algumas armadilhas. Se você estiver fora desses 7 dias e fora das primeiras 24 horas, provavelmente você vai se enquadrar nessas questões do li e concordo. Em alguns casos tem taxa de 5% para poder fazer remarcação. Outros casos, quando a passagem é muito barata, nem tem opções de cancelamento ou remarcação. Você vai ter que pagar uma outra taxa. Tem casos que realmente, naturalmente, já é convertido em vouchers. Então é muito importante que você leia essas questões que eles colocam no momento da compra. Tem algumas questões que eles fazem uma certa flexibilidade em casos de saúde ou falecimento na família. Em alguns casos eles cobram umas taxas menores, ou eles fazem reembolso, ou eles vão cobrar um valor de 5 a 10% de taxinha para você remarcar ou converter em voucher, né? Tem situações específicas, mas também vai estar no regulamento. Às vezes a gente confunde muito a questão do código do consumidor quando a gente faz a compra pela internet, né? O código diz assim, se você comprar alguma coisa pela internet e se arrepender dentro de 7 dias, você pode devolver a compra e ter 100% do reembolso. Só que como as regras para compras de passagem seguem as orientações da ANAC, são outras regras, as empresas de aviação se apegam nessa situação da ANAC. Então, essa questão dos 7 dias é muito questionada, mas ela não se aplica em compra de passagem. Tem algumas situações que podem acontecer que quebram essas regras da ANAC. Por exemplo, a pandemia teve várias situações que eles meio que flexibilizaram também algumas situações. Eu, por exemplo, nós quando fomos para Cancún, que era no meio da pandemia, porque o México era um dos países que estava recebendo com PCR os visitantes, a gente acabou caindo numa situação dessa. A gente comprou uma passagem que tinha uma conexão em Miami e estava impossibilitado dos brasileiros passarem por Miami mesmo em pandemia, e como eu não li direito o clique aqui, o concordo com isso, acabei perdendo essa passagem porque eles converteram em voucher, só que o valor que foi convertido, eu não conseguiria comprar uma outra passagem para Cancún, porque já estava muito em cima, estava muito caro. Depois que eu tive que comprar uma passagem nova, e o prazo que eles nos deram, que foi 18 meses, eu não ia conseguir tirar outras férias e eu não queria voltar para o México de novo. E os lugares que a empresa que eu comprei a passagem fornecia voos, eu não ia conseguir mais utilizar por conta do impedimento da pandemia. Ou seja, foi uma armadilha para que eu nem conseguisse mais usar aquele voucher. Então, eu dei bobeira de clicar no li concordo sem realmente ter li concordado. Bravo, bravo, bravo! Agora, se o cancelamento partir da empresa, eles têm a obrigação de te informar com 24 horas de antecedência, seja do itinerário, do voo, de assento, qualquer coisa que você tenha comprado. Se eles não te informarem com 24 horas de antecedência, o direito é seu de solicitar o reembolso integral ou solicitar que eles te levem até aquele lugar de qualquer outro meio de transporte. Muitas vezes de um outro voo que possa ser mais tarde,
ou se não tiver mais nenhum voo daquela empresa que vá para o seu destino, você pode escolher o voo de uma outra empresa e eles têm que te colocar lá para te levar até o destino desejado. Em outros casos emergenciais, como pandemia ou qualquer situação assim, eles têm a obrigação também de te informar e de te dar esse voucher para que você use dentro dos 18 meses aí da data da passagem, que seria até 18 meses para frente. Se eles fizerem essa comunicação dentro das 24 horas, só que a alteração for de meia hora para a partir da chegada, já se torna obrigatório o reembolso integral ou remarcação. Em casos de passagens internacionais, essa questão vai para 1 hora. Se a mudança for para 1 hora de horário de chegada ou saída, eles têm que te dar essa opção também de reembolso ou de remarcação. Tem algumas outras situações que, se eles não respeitarem esse prazo de comunicação, ou seja, eles não te avisaram, simplesmente cancelou, mudou, você perdeu o voo e tal, eles têm que até te ressarcir de forma material. Por exemplo, se você perder um voo de 1 hora por remarcação, eles são obrigados a te dar um meio de comunicação. Internet, telefone, qualquer coisa assim, porque às vezes a internet do Wi-Fi do aeroporto só dura 1 hora, então eles são obrigados a te fornecer um outro tipo de comunicação para você avisar alguém ou tentar fazer alguma coisa. Se isso for até 2 horas, né, esse atraso, eles são obrigados a te dar um voucher de alimentação, bebida, restaurante, qualquer coisa assim que você possa usar nos restaurantes ali da área que você tiver no aeroporto. E se isso passar de 4 horas, o horário da remarcação, eles são obrigados a te dar a alimentação, um transporte para te levar e te buscar de volta para o aeroporto e um hotel para você pernoitar se de repente for passar de um dia para o outro. Mas se você estiver na sua cidade, eles vão te dar essa questão de transporte para te levar e te buscar de volta da tua casa. Nesse caso de Cancún, novamente, na volta do México, nós perdemos o voo por conta de uma situação de atraso numa conexão, e a empresa nos deu um transporte de ida para o hotel, um voucher de pernoite, o voucher para alimentação e depois o transporte de volta para o aeroporto no outro dia. Então, realmente, eles seguiram essas normas, nós fomos bem atendidos quanto a isso. Claro que tem todo um transtorno de você perde um dia a mais, você tem programações que você tinha feito para volta, enfim, mas pelo menos a gente não saiu no prejuízo. Agora, se você não quiser passar por situações como essa, ou se você quiser evitar tudo isso, tem algumas situações, tem algumas dicas que a gente vai falar agora que parecem simples, mas a gente acaba deixando para lá porque a gente já está acostumado, já comprou e nunca teve problema, mas é importante. Por exemplo, pesquisar a natureza da empresa que você está trabalhando. Apesar da gente comprar sempre dessas mais famosas, que nunca deu problema, pesquisa o CNPJ, vê se tem alguma reclamação, se alguém já passou por isso, se ela está cadastrada no Ministério do Turismo, isso é muito importante também. Vê se as emissões das passagens, ou se você está comprando hotéis com ela, estão sendo feitas em seu nome, diretamente pela empresa que fornece a passagem, porque a agência é só um meio de você comprar a passagem. Só que a passagem tem que ser emitida em seu nome pela própria empresa. Se isso estiver meio estranho, dá uma perguntada, dá uma investigada melhor. Abra o olho! De preferência, compre aquelas passagens que já têm opções de cancelamento ou remarcação. Às vezes é uma taxinha a mais, ou às vezes é só um detalhezinho lá que você não leu, só que isso facilita em casos de, não só nesses casos que a empresa teve que cancelar por motivos maiores, né, mas porque você mesmo precisa cancelar por qualquer imprevisto. Tem muitas passagens que te dão essas opções. Inclusive, aproveita para ver se você já está incluindo a taxa de bagagem para despachar, porque às vezes a gente não se preocupa com isso, não percebe e compra uma passagem que não inclui nem bagagem despachada ou de mala. É importante nos precavermos. Na hora de fazer o pagamento, muitas opções de Pix ou boleto à vista fazem com que a passagem seja mais barata. Só que na hora que você escolher essa opção, veja se o CNPJ está realmente direcionando aquele pagamento para a empresa que você está comprando. Se for alguma coisa meio pessoa física ou um nome totalmente diferente da empresa, da agência, desconfie e tente um outro meio de pagamento lá. Claro que sempre se apoia ao Código de Defesa do Consumidor, só que lembre-se que as regras da ANAC sobressaem na compra de passagens. E fique atento ao li, concordo, aceito, aquelas caixinhas, aquelas letrinhas pequenas que a gente lê e muitas vezes não leu de verdade, né? Por fim, faça as reservas dos seus hotéis também com opção de cancelamento ou remarcação, porque numa situação dessa que você perde uma passagem, de repente não é só a passagem,
você já reservou um hotel que não tem opção de cancelamento, você vai perder esse dinheiro, ou os pacotes de turismo ou visitações de lugares que você também fecha com antecedência, sem opção de cancelamento e remarcação, você acaba perdendo muitas coisas, vira uma bola de neve. Então, às vezes, também é importante a gente tentar pensar nessa situação e fazer essas compras todas com opção de cancelamento. Nós temos um casal de amigos que ia fazer uma viagem agora em setembro também, caiu nessa situação da 123 milhas, mas graças a Deus, todo o restante do turismo, eles tinham se precavido e compraram opções de hotéis com cancelamento e não vão perder dinheiro. Eles vão usar o voucher numa outra situação, mas pelo menos não vão perder dinheiro com os hotéis e com o turismo que eles irão fazer na viagem original. Agora eu vou dar uma dica de ouro, que é como eu faço geralmente para encontrar as passagens mais baratas e de repente não ter toda essa dor de cabeça aí que a 123 milha está trazendo para as pessoas. Eu utilizo não só a 123, como várias outras empresas para fazer buscas de passagens. Tem várias empresas aí que você pesquisa os voos e eles vão te dar muitas opções, né? E você vai comparando ali qual é a mais barata. Depois eu pesquiso aquele número do voo, que é o codiguinho lá da empresa, vou no site oficial da empresa que vende a passagem e aí eu pesquiso o mesmo voo. Geralmente vai estar o mesmo valor de passagem. Pode acontecer às vezes da agência online fornecer um valor um pouquinho menor do que a empresa original, só que na hora que você vai avançando para fazer o pagamento na agência, se você tenta parcelar, eles vão te cobrar juros e valores de administração e tal, e aí o valor da passagem acaba ficando mais caro no parcelamento. E na empresa original, quando você vai na opção de parcelamento, de repente não tem juros. Então é meio que uma armadilhazinha ali. Eu te vendo mais barato aqui pela minha agência, só que no Pix ou à vista. Se você parcelar vai ficar mais caro. Só que aí você acaba, ficou mais barato do que se eu comprar direto lá, vou fazer por aqui mesmo. E esquece de verificar essa questão do parcelamento. Eu sempre faço isso e sempre dá certo. Acabo comprando na empresa original. Ou seja, eu só uso esses sites de agência para pesquisar realmente qual é o melhor voo para eu comprar na empresa original. E foi isso tudo que aconteceu nessas últimas semanas, tem muita coisa ainda que vai se desenrolar. Se você caiu também nessa situação de passagens promocionais, fique tranquilo, você vai receber o voucher, talvez não vai conseguir usar da forma que você gostaria, mas não vai perder dinheiro, tá? Mas lembre-se que essa questão do Código de Consumidor é meio que abafada pelas regras da ANAC. Se você não se sentir confortável, busque uma ajuda judicial mais adequada, de repente um advogado, uma empresa que trabalhe com isso que vai te dar orientações, de repente você vai perder menos ou até vai conseguir ganhar um pouco mais, né? Tem pessoas que estão sendo remuneradas, que estão sendo ressarcidas, estão recebendo aí valores com indenização, tá? Mas é importante a gente estar sempre atento e estar sempre esperto nas letrinhas pequenas, no clique aqui, no concordei, para não ter tanta dor de cabeça no final das contas. Se você curtiu esse vídeo com conteúdo um pouco mais de dicas aí para prevenção, né? A gente está sempre acostumado a soltar roteiros, mas uma hora ou outra eu vou soltando umas dicas como essa. Se você curtiu, já deixa aqui nos comentários qual é a outra situação que você gostaria de ouvir falar um pouco mais. Se você quiser tirar alguma dúvida de como é que eu faço para comprar passagens mais baratas, detalhadamente, deixa aqui nos comentários. Se você curtiu, deixa um like, se inscreve, ativa o sininho para você continuar ligado nos nossos conteúdos e nos nossos roteiros. Daqui a pouco vai ter um roteiro mais fresquinho que eu acabei de voltar do Peru. Tem Machu Picchu, tem Cusco, tem as montanhas coloridas, tem muita coisa legal para a gente soltar aqui. Então fique ligado, se inscreve e obrigado por essa companhia. Até a próxima viagem por esse mundo acessível e tchau!